Olá novamente, meu nome é Clóvis Colares, sou médico de família e a gente vai dar seguimento então ao módulo de saúde do idoso e o tema dessa segunda aula vai ser avaliação multidimensional da pessoa idosa. Então eu trouxe aqui para exemplificar uma definição do que seria essa avaliação multidimensional. A avaliação multidimensional é uma ferramenta que permite a compreensão ampliada e integral do estado de saúde de um determinado indivíduo, buscando identificar e intervir nas áreas mais comprometidas e que podem afetar a sua funcionalidade. Então, a avaliação permite o direcionamento de intervenções oportunas que respondem às reais necessidades de cada pessoa, o que possibilita prognósticos mais favoráveis em sua trajetória de envelhecimento. Tá? Então, resumindo essa definição de avaliação multidimensional, ela nada mais é do que uma ferramenta que consegue perceber, que consegue avaliar algumas funções chaves do paciente idoso. Essas funções-chave são justamente aquelas funções que permitem que aquele idoso tenha uma maior funcionalidade, capacidade funcional, que é essencial para a manutenção da sua saúde. Essas funções-chave, elas geralmente são algumas funções que são negligenciadas, ou seja, elas não são avaliadas numa consulta clínica de rotina. Geralmente são perguntas, são funções que a gente não costuma avaliar numa consulta de rotina. E essa ferramenta ela nos ajuda justamente a fazer uma avaliação dessas funções. E assim ela permite, dessa forma, um diagnóstico mais precoce desses problemas que podem levar o idoso a perder capacidade funcional. E se você consegue perceber de forma mais precoce, de forma mais rápida esses problemas, você consegue então instituir um tratamento e uma reabilitação para esse paciente e dessa forma tem a capacidade de manter a funcionalidade, preservar a capacidade funcional desse paciente idoso. Tá? Então esse gráfico vai mostrar justamente o quê? Que saúde no idoso, como a gente já viu na primeira aula, ela depende muito da funcionalidade desse idoso. E essa funcionalidade ela vai depender de duas principais coisas, que é a sua autonomia e a sua independência. A autonomia do paciente idoso é determinado, né, pela cognição e pelo humor, enquanto a independência é determinada principalmente pela sua mobilidade e sua capacidade de comunicação com outras pessoas. Eu vou tentar exemplificar cada um, tentar definir o que é cada um desses termos para a gente poder entender melhor aquilo que a gente está falando. Então, autonomia é o quê? É a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente de acordo com suas próprias regras e preferências. Ou seja, é a capacidade de tomar decisão. Isso é autonomia. Já independência é a habilidade de executar as funções relacionadas à vida diária, isto é, a capacidade de viver independente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outros, tá? Então, autonomia é a capacidade que a pessoa tem em tomar decisões, em decidir, e independência é a capacidade que esse idoso tem em executar essas decisões tomadas por ele. Eu trago então um caso clínico para a gente entender melhor a diferença de autonomia para independência. Então, o senhor Antônio é um idoso de 70 anos, portador de diabetes mellitus descompensado, porque sempre exige da sua filha comer pão e tapioca no café da manhã e muito macarrão no almoço. Apesar das recomendações médicas, senhor Antônio continua com essa dieta hipercalórica, mesmo contra o gosto da sua filha. Também é tabagista e mesmo sua filha não indo comprar seu cigarro, sempre aparece um vizinho, um amigo para ir no mercado ao lado comprar o cigarro do senhor Antônio. Devido ao seu diabetes descompensado e o tabagismo, teve neuropatia diabética e perdeu os movimentos da perna. Desta forma, atualmente fica na cama ou em uma cadeira de roda. Então a gente percebe que o senhor Antônio, ele toma decisões da sua vida, mesmo que não sejam as melhores decisões, ele toma a decisão de fumar, ele toma a decisão de comer, o que comer, né? Mesmo sendo hipercalórico e não podendo, a recomendação médica ser diferente, mas é ele que toma essas decisões, é ele que decide. Porém, ele vai ter alguma dificuldade de executar essas suas decisões.
aqui está bem exemplificado que ele tem uma dificuldade de executar o quê? Manter o seu tabagismo. Porque ele por si só não consegue ir no mercado ao lado comprar o cigarro, ele depende de outras pessoas. Então a gente percebe que é um paciente o quê? Que tem a sua capacidade de decisão, de tomada de decisão, que é a autonomia totalmente preservada, porém ele tem algum certo grau de dependência. A gente não pode dizer que ele é totalmente independente, porque ele não consegue executar algumas funções. A função exemplificada aqui foi justamente o tabagismo. Outros conceitos importantes. Cognição é a capacidade mental de compreender e resolver problemas do cotidiano. E o humor é a motivação necessária para as atividades e ou participação social. Ou seja, esses dois eles vão influenciar justamente na autonomia da pessoa, né? De tomar decisão, ele precisa de uma cognição. E ele precisa estar motivado para tomar essa decisão, né? Ou seja, o humor dele tem que estar preservado. Por isso que quando a gente pega um paciente que ele está bem deprimido, ele geralmente ele não toma mais decisão pela vida dele, ele se isola, tem isolamento social, fica no quarto e não toma as decisões, né, que ele deveria tomar para seguir em frente, para manter a sua vida funcionando de forma normal. Justamente porque ele está com o humor deprimido, então ele perdeu essa função que vai alterar justamente, vai comprometer a sua cognição. Já a outra função, que é a mobilidade, é a capacidade individual de deslocamento e de manipulação do meio onde o indivíduo está inserido, tá? Então, não é apenas de deambular ou de se mover no meio, mas também de manipular esse meio. E a comunicação é a capacidade de estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, trocar informações, manifestar desejos, ideias e sentimentos. Então, quando o paciente tem essa mobilidade comprometida quando o paciente tem essa comunicação comprometida, ele vai começar a apresentar algum certo grau de dependência, né? Ele passa a não ser totalmente independente. Esse gráfico mostra justamente o quê? Que a funcionalidade do idoso, que a gente viu que essa funcionalidade é justamente a capacidade de saúde do idoso, ele depende da autonomia e depende da independência. A autonomia está ligada com a cognição e com o humor. Quando essa cognição e quando esse humor estão comprometidos, ele vai ter o que a gente chama de insuficiência cognitiva, que pode gerar as grandes síndromes demenciais no paciente idoso. Já a independência está relacionada com a mobilidade, que essa mobilidade, quando comprometida, né, ele pode levar a instabilidade postural e o idoso ficar apresentando quedas em domicílio, principalmente. Ele pode levar também esse idoso a perder a capacidade de transferência e ficar restrito, né, em mobilidade no leito, na cadeira de roda. Ele também pode ter um problema de controle de esfincteriano, ou seja, começa a apresentar incontinência fecal e incontinência urinária. Quando a comunicação está comprometida, ou seja, a visão, a audição, a motricidade orofacial, que é a principal forma de comunicação que a gente utiliza é através da fala, vai começar o que? A ter uma incapacidade comunicativa, tá? A gente viu na aula passada, na primeira aula, que o idoso geralmente é um paciente que ele costuma ter muitas patologias. Apenas 22% dos idosos não tem nenhuma patologia. Se esses pacientes são pacientes que têm muita patologia, eles também, consequentemente, utilizam muitos medicamentos para essas patologias. Levando à polifarmácia e efeitos colaterais das medicações, interações medicamentosas e etc. São pacientes também que quando adoecem, esse adoecimento ele não é tão típico, são as manifestações, os sintomas das doenças, elas são um pouco atípicas, dificultando o diagnóstico e podendo também levar a erros diagnósticos, tá? Então, todas essas características do paciente idoso pode proporcionar que ele seja vítima de iatrogenia nos profissionais de saúde, tá? E em relação à insuficiência familiar, a gente percebe que esses idosos eles estão vivendo em famílias cada vez menores, as pessoas estão cada vez mais atarefadas e eles não estão recebendo a atenção, o cuidado necessário das famílias, por várias razões, e que a gente chama de insuficiência familiar.
Então, justamente essa incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade, incontinência esfincteriana, incapacidade comunicativa, iatrogenia e insuficiência familiar é o que a gente chama as grandes síndromes geriátricas, que são os principais problemas que acometem e que traz perda de funcionalidade, né, do paciente mais idoso. Então, qualquer profissional de saúde que vai atender, que vai prestar assistência a um paciente idoso, tem que pensar, tem que estar lembrando dessas grandes síndromes geriátricas e tem que saber como avaliar essas grandes síndromes geriátricas. E a avaliação multidimensional do paciente idoso, ele vai justamente o quê? Perceber aquelas pequenas funções que estão relacionadas com essas grandes síndromes geriátricas. Para quando você perceber uma perda dessa função, você já faz um tratamento, já faz a reabilitação desse paciente em tempo oportuno, para evitar que essa síndrome geriátrica se instale, né? E aí fica mais difícil de reverter este quadro. Tá? Então, aqui é um exemplo claro de um instrumento de avaliação multidimensional, onde você vai avaliar a visão, a audição do paciente, a função dos membros superiores, a função dos membros inferiores, o estado mental do paciente, que é a cognição, o humor. Você pode avaliar o domicílio desse paciente, se ele teve queda ou não no domicílio, né? Estabilidade postural também. As atividades diárias, a incontinência urinária, que geralmente é urinária, como é que está a nutrição desse paciente e o suporte social. Então, esse é um instrumento, ao lado é um instrumento de avaliação multidimensional, um instrumento bem simples, de fácil aplicação e rápida aplicação, geralmente demora 2 a 3 minutos, você consegue aplicar esse instrumento. Tá? Então eu vou falar sobre cada um desses itens de forma um pouco mais aprofundada para a gente entender como fazer, como avaliar cada um desses itens e quando ele tem alguma coisa alterada, a gente deve então aprofundar, né, essa investigação. Essa investigação não precisa ser na mesma consulta que você aplicou o instrumento. Você pode aplicar o instrumento em uma consulta e marca um retorno para aprofundar as alterações que você percebeu na avaliação multidimensional do paciente idoso. O primeiro item que eu vou falar é um pouquinho sobre o estado nutricional. 15% dos idosos ele apresentam alguma desnutrição, tá? E como a gente vai avaliar isso? Através dos dados antropométricos seriados do paciente. Então a gente percebe e vê como é que estava o peso dele nas últimas consultas e compara com o peso nessa consulta, na de hoje. Por isso que é importante, toda vida que o paciente fosse consultar, ele ter o peso aferido e anotado em prontuário, justamente para você fazer essa comparação, né? Então, se alguém falar, ele está muito magro, ele vem perdendo peso, você pode confirmar essa informação se é verídico ou não com as outras medidas de peso que ele tem nas consultas anteriores, que é normal, às vezes dizer que ele está perdendo peso, que ele não está comendo bem, mas ele vem mantendo o peso quando você olha, compara o peso com os pesos anteriores. E também você vai prestar sempre atenção quando ele tem mudança de apetite também. Então, se ele tiver nesse período uma perda de tempo, de peso maior do que 5% em um mês, maior do que 10% em 6 meses, é um indício de que tem algo errado e que precisa, então, ser avaliado. Nós temos, então, que começar a aprofundar a investigação da causa dessa perda de peso. Só lembrando que IMC no paciente idoso é diferente do paciente jovem. Então, a gente considera um idoso eutrófico quando ele tem um IMC entre 22 e 27, né? Então, o ponto de corte do IMC no paciente idoso ele é diferente do paciente mais jovem. Então, tomar cuidado com isso também. Em relação ainda ao risco nutricional, nós podemos avaliar a presença ou não de sarcopenia também, que é perda de massa magra. E esse é um indício de fragilidade, né? Um idoso frágil quando ele tem sarcopenia. Uma forma de fazer isso é você medir a circunferência da panturrilha desse paciente. Se a panturrilha dele for menor do que 31 centímetros, é um indício que ele perdeu massa magra, né? E que está com um processo de desnutrição, uma síndrome consumptiva. Em relação aos déficits sensoriais, nós vamos avaliar principalmente a visão e a audição do paciente. Em relação à visão, é muito frequente, 90% dos pacientes idosos têm alguma perda, alguma redução da acuidade visual. E você vai fazer uma pergunta simples para ele, para esse idoso. Você tem dificuldade de ler?
Você tem dificuldade de assistir televisão? Se ele disser que não tem dificuldade, consegue executar essa função muito bem, essa avaliação acabou por aí. Se não, se ele disser que eu tenho dificuldade, eu não consigo ver, tenho que ficar próximo da televisão, eu parei de ler porque eu não consigo mais enxergar as letras, então você vai fazer uma avaliação aprofundada através da aplicação do cartão de Jaegli, né? O cartão de Jaegli, ele é parecido com o cartão de Slane, só que você vai fazer no consultório com a distância de 35 centímetros. Você vai tapar o olho do paciente, vai pedir para ele falar essas numerações que tem na ficha, e na coluna da direita, a última coluna da direita, ele vai ter uma graduaçãozinha. Se ele conseguir ler até a graduação de 20 por 40, é porque ele tem uma acuidade visual considerada boa para ele, né? Então, se ele lê até 20 por 40 ou acima, então ele está bem, não precisa de nenhuma investigação adicional. Agora, se ele diz que não enxerga bem, você aplica o cartão de Jaegli, lembrando de fazer nos dois olhos, e percebe que ele não consegue ler 20 por 40, então quer dizer que o paciente ele está com algum déficit visual. Então você vai encaminhar esse paciente ao oftalmologista para saber se é só miopia ou se ele não tem uma catarata, e faz a reabilitação através de óculos e lentes corretivas, através de cirurgia de catarata. E aí ele vai passar a enxergar bem novamente. E em relação à audição, você vai perguntar para o paciente se ele tem necessidade que as outras pessoas repitam o que lhe é falado, se ele assiste televisão alto ou rádio alto demais, se ele fala alto demais, se ele evita conversar, prefere ficar só porque não entende o que as outras pessoas perguntam, né? Então, justamente isso aqui, ó, evita conversar, prefere ficar só. Isso aqui é um indício que ele pode estar também desenvolvendo um certo grau de depressão, né? Então, a dificuldade de escutar é um fator de risco para a pessoa ter depressão. Ele acaba tendo isolamento social, porque não consegue se comunicar muito bem, e mais para frente ele começa a desenvolver a depressão. Só que essa função, ela não é muito, a perda dessa função, ela não é muito percebida pelo paciente idoso. Então, é sempre bom você perguntar a algum familiar, né, se ele tem dificuldade auditiva. E aí, essa informação do familiar vai ser muito mais fidedigna do que a própria informação do paciente. Se existe alguma percepção durante a consulta, você tem que estar falando mais rápido, alto, tem que estar repetindo, ou se um familiar reclama que ele realmente não está escutando muito bem, você vai fazer um teste simples, que é um teste do sussurro. Você vai fazer uma pergunta aberta, onde a resposta não pode ser sim ou não, tem que ser uma resposta. Pode perguntar o nome do paciente, onde ele nasceu, quantos filhos ele tem, vamos supor, né? Então você vai fazer esse sussurro por trás do paciente, em cada ouvido, separadamente, e ele vai ter que responder de forma correta. Caso ele não consiga responder de forma correta, o próximo passo seria fazer uma otoscopia do paciente, para perceber se ele não tem rolha de cerume. Se tiver rolha de cerume, faz a lavagem, nessa retirada da rolha com lavagem, e repete o teste. Se ele continua não escutando bem, o próximo passo então seria fazer uma audiometria, né? A audiometria mostrando que ele tem realmente de fato uma perda auditiva, aí você encaminharia ele para fazer a reabilitação através do amplificadorzinho para ele escutar melhor o que as pessoas estão falando. Em relação à mobilidade, né? A mobilidade é fundamental para que o paciente execute as decisões formadas, né? As decisões formadas, ou seja, ele é fundamental para a sua independência, como eu já comentei um pouco mais atrás. Então, você vai avaliar em relação à mobilidade, a capacidade de deslocamento, né, através da postura, da marcha, da transferência, capacidade de manipulação nos objetos, alcance, pressão e pinça do paciente, e também o controle esfincteriano. Lembrando que quando o paciente ele perde controle esfincteriano, ele começa a ter incontinência fecal, incontinência urinária, ele acaba ficando muitas vezes restrito ao leito, ele não a domicílio, ele não quer sair do domicílio com medo de ter acidentes fora de domicílio. Tá? Então, em relação ao deslocamento, muitas vezes eu já percebo o deslocamento do paciente quando eu chamo ele. Eu vejo ele se levantar da sala de espera, como é que ele caminha no corredor, como é que ele senta na cadeira do paciente, na minha sala, né? Então, isso já me traz muitas informações em relação à mobilidade. Se eu achar necessário um teste
mais específico, eu peço para ele se levantar, andar 3 metros, retorna e senta novamente. Se ele fizer isso em menos de 10 segundos, ótimo, ele está muito bem. Se ele fizer isso mais que 20 segundos, demorar mais de 20 segundos para realizar essa caminhada de 3 metros e voltar, aí é um indício que ele tem uma mobilidade prejudicada. Então, seu deslocamento dentro do meio vai estar prejudicado. Em relação à manipulação, você pode avaliar o ombro do paciente. Então, você vai pedir para ele colocar as mãos atrás da nuca do paciente. Isso é importante porque você vai conseguir avaliar um pouquinho se ele não é uma avaliação indireta, assim, a presença de síndrome do ombro doloroso, lesão do manguito rotador, osteoartrose avançada de ombros, tá bom? Que impede esse movimento. Quando ele não consegue fazer esse movimento, ele vai ter dificuldade de tomar banho, né? Lavar o cabelo na hora de tomar banho, de pegar algo que está acima de uma prateleira, de estender a roupa. Então ele vai começar a não conseguir executar algumas funções que ele deveria executar, né? Trazendo algum certo grau de dependência. A avaliação da mão, você vai pedir para ele pegar uma caneta, levantar a caneta, tá certo? E colocar de volta na mesa. E nesse movimento você vai perceber se ele consegue alcançar bem a caneta, se ele prende bem a caneta entre os dedos, tá bom? Se na hora que ele levanta, se ele tem algum tremor, né? Um tremor cinético, um tremor postural ou um tremor de indução, você vai avaliar que tipo de tremor ele tem, tá? E essa é uma função importante também, né? Você vai perceber que um paciente que tem uma osteoartrose avançada das mãos, ou uma artrite reumatoide com deformidade também das mãos, ou até uma síndrome no túnel do carpo não tratado, já evoluída, ele pode ter dificuldade de executar essa função. E tendo essa dificuldade, ele vai ter dificuldade de tomar um copo d'água, ele vai ter dificuldade de se alimentar, ele vai ter dificuldade de escovar os dentes, né? Trazendo algum certo grau de limitação para esse paciente. E o controle esfincteriano é bastante frequente, porém, os idosos eles não costumam chegar com essa queixa clínica, né? Alguns chegam, geralmente os mais jovens chegam, mas os idosos, mais idosos, às vezes eles acham que é da idade, que é normal, e não chegam com essa queixa clínica para gente. Então você tem que perguntar, tá? Você já perdeu urina ou já se sentiu molhado? E aí, né, muitas vezes, apesar de não ser a queixa principal da consulta, eles vão dizer que sim, né? Que perde urina e etc. Quando tosse, quando faz esforço, né? Ou alguma outra situação. E às vezes eles evitam até sair de casa por conta dessa perda urinária. E aí você vai ter depois que fazer a investigação da causa da perda urinária, tá? Uma das funções mais intrigantes, mais importante, é a função cognitiva do paciente, né? Que é essencial para a sua autonomia, tá? Ah, então, nesse momento, você vai fazer um teste rápido com esse paciente. Você vai dar 3 palavrinhas para ele. Um exemplo: mesa, maçã e dinheiro. Pede para ele repetir para saber se ele entendeu as 3 palavras, tá? E você vai avisar: ó, eu vou pedir para que você repita essas 3 palavras daqui a 3 minutos, decora as 3 palavras. E aí, com 3 minutos, você vai continuar o teste, as outras perguntas da avaliação multidimensional, né? Distrai esse paciente e pede para ele relembrar, para ele evocar, tá bom? Quais são aquelas 3 palavrinhas que eu pedi para o senhor decorar? Se ele errar uma dessas palavras, não conseguir lembrar das 3 palavras, aí vale a pena você aprofundar essa avaliação da função cognitiva. Então, nessa aula de hoje, eu não vou aprofundar, eu não vou falar, eu vou só citar os testes, mas eu não vou falar sobre os testes. Então, a gente depois pode fazer uma nova aula falando como fazer essa avaliação da função cognitiva devido ao tempo, tá bom? Então, você vai usar para fazer essa avaliação cognitiva. Tem vários exames, o mini exame do estado mental, que eu utilizo bastante no meu dia a dia, teste do relógio, fluência verbal, que é outro teste também que eu acho bem prático, bem legal de fazer. Tem o questionário de Pfeiffer também. Existem alguns outros testes também, um pouco mais complexos, mas que pode ser realizado por um profissional bem capacitado. Em relação ao estado emocional, né? Também está relacionado com a função da autonomia do paciente, né? Então, é uma função indispensável para a preservação da autonomia. E os sintomas depressivos têm uma prevalência mais ou menos de 8 a 16% na população geriátrica. Então, recomenda-se o rastreamento em todos os idosos de sintomas depressivos.
Não existe um consenso, né? Existem três formas quando eu estava pesquisando na literatura para você fazer esse rastreamento. O mais simples, tá? É você fazer apenas uma pergunta. Você frequentemente se sente triste ou desanimado? Se ele responder que sim, aí você faz a escala de depressão geriátrica de 15 perguntas. Se ele disser que não se sente, não se sente desanimado, então parou por aqui, tá? Existe uma outra forma de fazer o rastreamento, que é você fazer aquelas 5 primeiras perguntas da escala de depressão geriátrica. Se as 5 primeiras perguntas forem sugestivas de depressão, aí você já continua e faz as outras 10 perguntas, tá? E existem literaturas, tá bom? O Tratado de Geriatria e Gerontologia já recomenda o quê? Que você faça a escala de depressão geriátrica de 15 perguntas para todos os pacientes idosos. Defende isso por causa da sua prevalência, a prevalência de depressão no paciente idoso. Então, se nessa escala de depressão geriátrica, depois que você fizer, o paciente obter 6 ou mais pontos, sugere depressão. Cuidado, sugere. Ele não dá o diagnóstico de depressão, tá? Apesar de ter uma sensibilidade, uma especificidade boa, ele não é um instrumento de diagnóstico, apenas de sugerir aquele diagnóstico. Então, é importante, depois que o médico faça a avaliação desse paciente e através dos critérios do DSM-5, ou CID, ele faça então o diagnóstico de depressão desse paciente. E existem algumas outras questões complementares que podem ser, você pode perguntar, pode acrescentar numa escala, uma avaliação multidimensional montada por você essas outras questões complementares. Então, como são as condições socioambiental onde esse paciente vive? Né? Então, você vai avaliar a estrutura e o contexto familiar desse paciente, a moradia, se é uma moradia adequada, adaptada ao idoso, ou é uma moradia que predispõe esse idoso a ter quedas ou dificulta a mobilidade desse idoso dentro do ambiente. Como é que é a situação econômica desse idoso, os recursos sociais que ele tem disponíveis e quem é o cuidador, quem é o responsável por esse idoso. Em relação à dimensão sociofamiliar, né? Lembrando que a família é a principal instituição cuidadora do paciente idoso. Mas como eu comentei no começo da aula, nós estamos vivendo um momento de fragilização do suporte familiar. Por quê? Porque existe uma redução da taxa de fecundidade, ou seja, as famílias estão cada vez menores. E as demandas dessas pessoas, das famílias, cada vez são crescentes, né? São mais intensas. Existe também um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, atualmente nós estamos passando um momento que existe tanta limitação dos pais de cuidar dos seus filhos, que muitas vezes coloca essa responsabilidade para os professores, para as escolas, né? Quanto a gente vai ter também limitação desses filhos cuidarem dos seus pais, que aí ficam sofrendo negligências e abandonos. A questão de violência também é importantíssimo a gente perceber e a gente deve denunciar, se na suspeita, não precisa confirmar, mas na suspeita de violência é bom que você faça uma denúncia para essa suspeita ser avaliada, ser averiguada se de fato ela existe. Então pode ser abuso, pode ser maus tratos, a própria negligência, né, falta de cuidado com o idoso, lesões corporais, violência financeira, que é bastante comum também, pode acontecer. A avaliação do cuidador é de suma importância. Geralmente, esse cuidador é um membro da família, uma pessoa não qualificada. Então, você vai ter que orientar e qualificar essa pessoa e avaliar também se ele não está sofrendo um aumento de sobrecarga de trabalho, né? Se está tendo rotatividade dos outros filhos em prestar assistência e cuidado desse idoso. Então você vai avaliar assim, porque o cuidar de um idoso, ele tem um nível de estresse muito grande, tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, o paciente não tira, o cuidador não tira férias, é manhã e noite nesse cuidado, e isso pode realmente comprometer bastante a saúde desse cuidador. Em relação aos medicamentos, a polifarmácia é comum no paciente idoso e, por conseguinte, as suas reações adversas, né, o uso de medicamentos inapropriado ao idoso. Então, você vai ter que revisar todo tipo de medicação que esse idoso está usando. Tanto as medicações receitadas por um médico, como aquelas medicações que ele toma por conta própria, e até os fitoterápicos também você deve pontuar. E em relação também à sexualidade, que aí já é um tema um pouco mais
mais íntimo de você perguntar. Então, talvez é melhor você primeiro trabalhar um pouquinho a sua relação profissional-paciente e, em um segundo momento, você fazer essa pergunta para o paciente, principalmente nas mulheres que são viúvas, né? Que às vezes elas podem se sentir ofendidas se você perguntar se ela tem outro parceiro, se ela ainda tem relação sexual. Mas o fato é que 74% dos homens e 56% das mulheres casadas mantêm vida sexual ativa após os 60 anos. A gente pode também fazer essa avaliação da sexualidade do idoso, tá? Na avaliação multidimensional do paciente idoso. Então, nessa aula, que foi que nós aprendemos? Alguns conceitos utilizados na avaliação do paciente idoso, então o que é autonomia, o que é independência, cognição e etc. Que a avaliação multidimensional permite avaliar pontos chaves que pode levar à perda da funcionalidade do idoso. Aí você percebe essa perda precoce e institui então um tratamento o mais precoce possível para esse paciente. A avaliação multidimensional é um instrumento de rastreio e que qualquer alteração identificada necessita de uma avaliação complementar. Ela apenas vai apontar que existe um problema ali e que esse problema então tem que ser complementado com novas investigações para saber qual o diagnóstico, qual o problema real. E também passamos a conhecer as grandes síndromes geriátricas, aquelas 7 síndromes geriátricas que todo profissional de saúde tem que estar atento e tem que estar percebendo se essas síndromes estão sendo, se estão comprometendo a qualidade de vida daquele paciente idoso. Tá? Obrigado pela atenção. Deixo aqui as referências para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto e eu posso também disponibilizar essas referências para quem quiser. Muito obrigado.